Estudo do Catecismo da Igreja Católica, com o Padre Bruno Leonardo Braga. Desejei ver com a inteligência o que acreditei. Santo Agostinho. Tuas asas que nos elevam em contemplação. Da nossa reflexão, nós estamos estudando a segunda parte do Catecismo da Igreja, que tem por tema a celebração do mistério cristão. Nessa segunda parte, nós temos uma primeira sessão que trata da economia sacramental e uma segunda sessão que trata dos 7 sacramentos da Igreja. Estamos meditando o primeiro capítulo da primeira sessão, que trata do mistério pascal no tempo da Igreja. E nesse primeiro capítulo nós temos 2 artigos: a obra da Santíssima Trindade e o mistério pascal nos sacramentos da Igreja. Nós, dentro desse primeiro artigo, já falamos sobre o Pai como fonte e fim da liturgia, já falamos da obra de Cristo na liturgia, e vamos encerrar esse primeiro artigo falando sobre o Espírito Santo e a Igreja na liturgia. Na verdade, nós já começamos essa meditação sobre o Espírito Santo e a Igreja na liturgia. Nós falávamos que o Espírito Santo, dentro da liturgia da Igreja, ele age da mesma forma como ele agiu nos outros tempos, como nós já tivemos a oportunidade de meditar quando nós refletimos sobre o artigo que tratava do Espírito Santo na profissão de fé. E quais são o que significa essa mesma forma de agir de outros tempos, ou qual o papel do Espírito Santo, quais as ações do Espírito Santo. Ele prepara a Igreja para encontrar o seu Senhor, recorda e manifesta Cristo, a fé da Assembleia, torna presente e atualiza o mistério de Cristo por seu poder transformador e, como espírito de comunhão, une a Igreja à vida e à missão de Cristo. No programa passado, nós tratamos desta primeira ação do Espírito, o Espírito Santo que prepara para acolher a Cristo. E hoje nós vamos tratar das outras ações do Espírito. Em primeiro lugar, o Espírito Santo recorda o mistério de Cristo. O Espírito Santo e a Igreja, eles cooperam para manifestar o Cristo e a sua obra de salvação na liturgia. Principalmente na Eucaristia e de modo análogo nos demais sacramentos, a liturgia é memorial do mistério da salvação. Ou seja, ela traz de volta o mistério de tudo aquilo que Deus realizou para a nossa salvação, mas não apenas como uma recordação, mas também como uma atualização, porque nós tomamos parte nessa obra salvífica de Deus. Se a liturgia é memorial do mistério da salvação, o Espírito Santo é a memória viva da Igreja. Para falar sobre a memória, sobre a recordação, o Catecismo da Igreja, ele aponta 2 elementos que são muito importantes e também estão muito ligados: o elemento da palavra de Deus e o elemento da anamnese. Tratemos dos 2 separadamente. Sobre a palavra de Deus, o Catecismo ele nos ensina que o Espírito Santo ele recorda primeiro à Assembleia Litúrgica o sentido do evento da salvação, dando vida à palavra de Deus que é anunciada para ser recebida e vivida. E nesse ponto ele cita o documento conciliar sobre a liturgia, a Sacrosanctum Concilium, que diz assim: na celebração da liturgia é máxima a importância da Sagrada Escritura, pois dela são tirados os textos que se leem e que são explicados na homilia e os salmos cantados. É de sua inspiração e bafejo que surgiram as preces, as orações, os hinos, e é dela também que as ações e os símbolos tiram sua significação. Então, existe um enraizamento da Sagrada Liturgia nas Sagradas Escrituras. Mas em tudo isso existe uma ação do Espírito Santo. É o mesmo que inspirou as Escrituras Sagradas, é o mesmo que nos concede a interpretação da Escritura Sagrada, e é o mesmo que nos faz acolher a palavra da Escritura e viver, nos torna capazes de viver essa mesma palavra anunciada. Então, é o Espírito Santo
que dá aos leitores e aos ouvintes, segundo a disposição do coração de cada um, a compreensão espiritual da palavra de Deus. Por meio das palavras, das ações e dos símbolos que formam a trama de uma celebração, o Espírito põe os fiéis e os ministros em relação viva com Cristo, que é a palavra e imagem do Pai, a fim de que possam fazer passar a sua vida o sentido daquilo que ouvem, contemplam e fazem na celebração. É importante encarar o anúncio da palavra de Deus dentro da liturgia, não apenas pelas leituras que são proclamadas, mas também pelos gestos que são profundamente bíblicos, que são realizados, como uma ação de Cristo que o Espírito Santo torna presente para nós. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, temos ali uma figura, um homem, uma mulher que está lendo a palavra de Deus. Mas no fundo emprestam a sua voz para que seja o Cristo mesmo a falar conosco. E é diante de Cristo que nós nos colocamos para ouvir a palavra, daí a abertura de coração que nós devemos ter para acolher aquilo que está sendo proclamado. É a palavra da salvação que alimenta a fé no coração dos cristãos. É ela que faz nascer e dá crescimento à comunhão dos cristãos. O anúncio da palavra de Deus não se limita a um ensinamento. Ela quer suscitar a resposta da fé. Nós não vamos à igreja para aprender lições. Nós vamos à igreja para alimentar a nossa fé. Nós vamos à igreja para estreitar a nossa comunhão com Cristo e em Cristo com os irmãos, que são também membros de Cristo, porque membros da igreja. Então, a disposição que eu tenho que ter diante da palavra proclamada não é simplesmente querer aprender uma lição, mas é querer acolher o Senhor que se comunica a mim através da palavra e deixar que Ele haja a partir do meu coração, transformando a minha vida. E essa resposta de fé é um consentimento, um compromisso em vista da aliança entre Deus e o seu povo. É também o Espírito Santo que dá a graça da fé, que fortifica a fé, que faz a fé crescer na comunidade. Então o Espírito Santo tem esse protagonismo também na resposta que nós damos à palavra que é anunciada nele mesmo. A Assembleia Litúrgica, ela deve, portanto, ser compreendida como uma comunidade de fé. Não é um conjunto de pessoas que estão ali lado a lado assistindo a um ato que está sendo realizado, mas é um grupo de irmãos que estão em comunhão, partilhando a mesma fé, alimentando-se juntos da palavra de Deus e por isso crescendo juntos na fé. O segundo elemento que o Catecismo nos apresenta hoje, nesse ponto, é a anamnese. A celebração litúrgica, ela se refere sempre às intervenções salvíficas de Deus na história. A economia da revelação, ela se concretiza por meio das ações e das palavras que são intimamente interligadas. Lá no início do estudo do Catecismo, há mais de 2 anos, nós falávamos nisso. Na revelação de Deus, nós temos gestos e palavras. Palavras que dão significado aos gestos que são realizados e gestos que dão conteúdo às palavras que são proclamadas. Isso acontece também na liturgia. As palavras, elas proclamam as obras e elucidam o mistério nelas contidas. Ou melhor, o mistério nelas contido. Na liturgia da palavra, o Espírito Santo recorda à Assembleia tudo o que o Cristo fez por nós. Segundo a natureza das ações litúrgicas e as tradições rituais das igrejas, uma celebração faz memória das maravilhas de Deus em uma anamnese mais ou menos desenvolvida. Lembramos aqui que o significado da palavra anamnese é recordação. Então, uma recordação mais ou menos desenvolvida. O Espírito Santo, que desperta assim a memória da igreja, ele suscita então no coração dos fiéis e na Assembleia a ação de graças e o louvor, aquilo que nós chamamos a doxologia. Então, acolhemos o mistério anunciado e, gratos, louvamos a Deus por tudo aquilo que Ele realizou em nosso favor. Mas a liturgia cristã, ela não somente recorda os acontecimentos que nos salvaram como elementos que estão no passado, ou como eventos que estão no passado, mas ela também os atualiza, ela os torna presentes. O mistério pascal de Cristo,
ele é celebrado na liturgia. Ele não é repetido, não acontece de novo. O que se repete são as celebrações. Em cada uma das celebrações sobrevém a efusão do Espírito Santo, que atualiza um único mistério. E aqui aparece um elemento também importante para a compreensão da ação do Espírito na liturgia, que é a epiclese. A palavra epiclese significa invocação sobre. E ela é a intercessão na qual o sacerdote suplica ao Pai que envie o Espírito Santificador para que as oferendas se tornem o corpo e o sangue de Cristo e para que, ao recebê-los, os fiéis se tornem eles mesmos uma oferenda viva a Deus. Um elemento facilmente identificado dentro da oração eucarística na missa. Juntamente com a anamnese, a epiclese, ou seja, juntamente com a recordação, a invocação do Espírito Santo sobre os elementos das oferendas, estão ambos, anamnese e epiclese, no cerne de cada celebração. Mais especificamente, ou mais especialmente, na Sagrada Eucaristia. Aqui o Catecismo ele retoma um texto de São João Damasceno, que vamos ler como está aqui. Perguntas como o pão se converte no corpo de Cristo e o vinho em sangue de Cristo. Respondo-te, o Espírito Santo irrompe e realiza aquilo que ultrapassa toda palavra e todo pensamento. Basta-te saber que isso acontece por obra do Espírito Santo, do mesmo modo que da Santíssima Virgem e pelo mesmo Espírito Santo, o Senhor por si mesmo e em si mesmo assumiu a carne. Ou seja, tal e qual o Espírito formou no ventre de Maria, o Verbo divino, na carne, também ele torna presente esta palavra encarnada nas espécies eucarísticas, nas celebrações sacramentais. O poder transformador do Espírito Santo na liturgia apressa a vinda do reino e a consumação do mistério da salvação. Na expectativa e na esperança, ele nos faz realmente antecipar a comunhão plena da Santíssima Trindade. Enviado pelo Pai, que ouve a epiclese da Igreja, o Espírito dá a vida aos que o acolhem e constitui para eles, desde já, o penhor da sua herança. Por isso, existe sempre uma tensão escatológica na celebração da liturgia. Participamos, de certa maneira, um modo antecipado das realidades futuras, mas ao mesmo tempo alimentamos a nossa esperança de tornar-nos participantes de maneira plena dessas realidades. Por fim, o Espírito Santo ele gera comunhão na Igreja. O fim da missão do Espírito Santo em toda a ação litúrgica é se colocar em comunhão com Cristo para formar o seu corpo. O Espírito Santo é como que a seiva da videira do Pai que produz os seus frutos nos ramos. Na liturgia se realiza a cooperação mais íntima entre o Espírito Santo e a Igreja. Ele, que é espírito de comunhão, permanece indefectivelmente na Igreja. E é por isso que a Igreja é o grande sacramento da comunhão divina que congrega os filhos de Deus dispersos. O fruto do Espírito Santo na liturgia é inseparavelmente comunhão com a Santíssima Trindade e comunhão fraterna entre os irmãos. Então não tem sentido eu participar de uma celebração querendo entrar em comunhão apenas com Cristo e desprezando o irmão que está ao meu lado. Aliás, é importante notar que dentro da oração eucarística existem duas epiclésias. Aquela primeira epiclésia em que nós suplicamos a ação do Espírito para a transformação do pão e do vinho no corpo e no sangue do Senhor, mas também aquela epiclésia pela qual nós suplicamos a ação do Espírito Santo sobre a comunidade dos fiéis para que eles também se tornem o corpo do Senhor. A epiclésia é também a oração para o efeito pleno da comunhão da Assembleia com o mistério de Cristo. Como nós temos na saudação inicial da missa retirada da segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo devem permanecer sempre conosco e produzir frutos para além da celebração eucarística. A Igreja, portanto, pede ao Pai que envie o Espírito Santo para que faça da vida dos fiéis uma oferenda viva a Deus por meio da transformação espiritual à imagem de Cristo, por meio da preocupação pela unidade da Igreja e da participação da sua missão
pelo testemunho e pelo serviço da caridade. E assim, nós encerramos a nossa reflexão sobre este primeiro artigo, do primeiro capítulo, da primeira sessão da segunda parte do Catecismo da Igreja. E na próxima semana, nós vamos começar a refletir sobre o segundo artigo, o mistério pascal nos sacramentos da Igreja.